Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Depois de Cristo. Este é o último vídeo sobre a era das grandes navegações ou a era dos conquistadores. E eu queria fazer aqui com você uma reflexão rapidinha. Por que é que não conhecemos a história que nos formou? E o que é que isso tem custado a nós, como cristãos e como nação? Vivemos dias em que muitos querem destruir os alicerces da nossa civilização sem nem saber como ela foi construída. Quantos de nós conhecem de fato a história da igreja? Quantos sabem o que aconteceu com o cristianismo quando ele encontrou outros mundos durante as grandes navegações? E mais importante, quantos compreendem como tudo isso moldou a cultura, a política e até mesmo a fé que herdamos? Há um esquecimento proposital sendo promovido. A ignorância histórica é uma arma poderosa nas mãos daqueles que desejam reescrever o passado para manipular o futuro. Por isso, a Igreja de Cristo precisa despertar. Precisamos voltar a estudar com seriedade o caminho trilhado por nossos antepassados, seus acertos, seus erros, suas lutas e suas conquistas. O texto de Deuteronômio 32, versículo 7, deve nos fazer pensar. Lembra-te dos dias da antiguidade. Considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Estamos caminhando para um tempo em que isso não será mais possível. Aqueles que perguntarem aos pais e aos anciãos acerca da verdade vivida nos tempos passados não receberão mais respostas baseadas nos fatos, mas em narrativas que foram construídas com o objetivo de apagar a verdadeira história e promover a instituição de uma nova sociedade sem o menor compromisso com os pilares da civilização ocidental, que é a moral judaico-cristã, o direito romano, a filosofia grega e o livre mercado. Isso tem acontecido já em nossos tempos. Como entender o papel da fé cristã nas Américas se desconhecemos o impacto das grandes navegações? Como discernir entre evangelização verdadeira e dominação política se não olharmos para a história com olhos abertos e Bíblia na mão? A missão de Cristo sempre foi transformar corações, não subjugar povos. Mas sem conhecer o que realmente aconteceu, acabamos prisioneiros das narrativas ideológicas que buscam pintar o cristianismo como vilão da história, quando na verdade foi ele quem lançou as bases da dignidade humana, do direito, da ciência e da liberdade. Em Oséias 4, versículo 6, o Senhor afirmou que seu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Será que isso é o que está acontecendo conosco? Estudar a história cristã é um ato de fidelidade a Deus e uma forma de resistir às mentiras do presente. É também a chave para preparar o futuro. Precisamos ensinar às novas gerações que os valores que sustentaram o Ocidente, justiça, verdade, liberdade, dignidade, trabalho, família, foram forjados sob a luz da cruz. Não foram frutos do acaso, mas de séculos de influência bíblica sobre reis, pensadores, camponeses e missionários. Se queremos mudar os rumos do Brasil, devemos começar reerguendo os marcos antigos. É tempo de retomar o estudo das Escrituras e da história. Só assim entenderemos quem somos, de onde viemos e o que estamos perdendo. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Você está pronto para essa jornada? Ou continuará aceitando versões distorcidas do passado que destroem as colunas do nosso presente? Neste vídeo, vamos falar um pouco mais sobre o nosso amado Brasil. E é claro, eu quero pedir 3 coisas simples a vocês. Aqui nós precisamos que vocês deixem o like de vocês, que vocês façam um comentário, pode ser um simples emoji, não tem problema, e que após o vídeo vocês compartilhem esse conteúdo. É muito simples fazer essas pequenas ações, mas somente assim esse vídeo alcançará novas pessoas que precisam ouvir o que vocês ouviram agora. Muito antes das grandes caravelas portuguesas se fixarem nas terras que viriam a se chamar Brasil, um navegador espanhol já havia deixado suas marcas por aqui. No início do ano de 1500, Vicente Yáñez, que havia sido companheiro de Cristóvão Colombo, explorou partes do litoral brasileiro. No entanto, o crédito oficial do descobrimento ficou com o português Pedro Álvares Cabral, que no mesmo ano zarpou de Lisboa comandando uma poderosa esquadra a caminho das Índias.
Já vimos que cerca de 20 anos antes do descobrimento, os portugueses já sabiam da existência de terras desconhecidas no Novo Mundo. Algo bem diferente, eu sei, do relato dominante sobre o descobrimento do Brasil. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Os portugueses já sabiam da existência de terras aqui. Cabral seguia as orientações de Vasco da Gama e deveria evitar as calmarias do Atlântico próximas à costa africana. Por isso, decidiu navegar mais ao oeste. Foi assim que, em 22 de abril de 1500, os vigias de sua frota avistaram uma nova terra, a costa do que viria a ser o Brasil. Após alguns dias de reconhecimento, registrando informações sobre o território e seus habitantes, a frota seguiu rumo à Índia. Mas antes, enviaram um navio de volta a Portugal, carregado de relatórios detalhados sobre as novas terras recém-descobertas. Na época, Espanha e Portugal já tinham feito um acordo sobre a divisão das novas terras do mundo, que havia sido ratificado pelo Papa. De acordo com esse tratado, o Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro caía sob domínio português. Contudo, Portugal estava profundamente envolvido com suas rotas comerciais para o Oriente, e durante os primeiros 30 anos após o descobrimento, pouco se fez para colonizar efetivamente a nova terra. Ainda assim, algumas expedições de reconhecimento foram organizadas. Os portugueses estabeleceram contato com os nativos e descobriram ali uma riqueza inicial, uma árvore de onde se extraía um corante vermelho muito valioso na Europa, o pau-brasil. Essa madeira acabou dando nome ao próprio país. O rei Dom Manuel concedeu o monopólio da exploração do pau-brasil a um grupo de comerciantes portugueses. Esses mercadores montaram feitorias, que eram pequenos postos comerciais, ao longo da costa, e passaram a trocar com os indígenas ferramentas como facas, machados, agulhas e espelhos em troca da madeira extraída. Mas os portugueses logo perceberam que não estavam sozinhos nessa empreitada lucrativa. Os franceses também cobiçavam o pau-brasil e desenvolveram uma estratégia diferente. Deixavam representantes vivendo entre os indígenas, aprendiam sua língua e costumes e serviam de intermediários quando os navios franceses chegavam. Assim, formavam alianças com as tribos locais, oferecendo objetos semelhantes aos dos portugueses em troca da valiosa madeira. Nos primeiros encontros, os europeus ficaram impressionados com a hospitalidade dos indígenas. Relatos descrevem como eles ofereciam comida, abrigo e até mesmo suas filhas como companheiras aos estrangeiros. As primeiras notícias que chegaram à Europa falavam de uma raça nobre, marcada pela inocência, sem religião ou governo, vivendo em uma espécie de paraíso terrestre. Para alguns pensadores europeus da época, como apontam historiadores como Richard Turner e Paul Johnson, essas descrições ressoavam com o crescente descontentamento que já se manifestava na Europa em relação à igreja e às monarquias. A ideia de que os nativos viviam felizes, sem fé instituída ou autoridade política, era, em certo sentido, uma crítica velada à ordem estabelecida no Velho Mundo. Contudo, esse idealismo não duraria muito. À medida que mais informações sobre os indígenas chegavam à Europa, o olhar europeu mudava. Descobriu-se que aquelas mesmas tribos, que pareciam tão pacíficas, praticavam o canibalismo ritual. Quando capturavam membros de tribos rivais, os matavam com um golpe na cabeça e os comiam em cerimônias que envolviam cânticos, danças e tradições tribais. Além disso, os nativos não demonstravam grande interesse por uma vida além da presente, o que levou muitos europeus a julgá-los como materialistas. Era comum que trocassem sua adesão religiosa por objetos simples, como anzóis e machados. A visão negativa aumentou ainda mais com a constatação de que os indígenas não se dedicavam ao trabalho nos moldes europeus. Eles viviam do cultivo da mandioca, que era o suficiente para sua subsistência, e dedicavam o restante do tempo à caça, a festas e a danças. Essas informações serviram como justificativa para os primeiros debates sobre a necessidade de civilizar os povos nativos e justificar a colonização mais intensa. Apesar da visão ambígua sobre os indígenas, havia algo em que todos os europeus concordavam. Aquelas terras eram ricas. Além do pau-brasil, que começava a escassear, havia um produto que despertava imenso interesse: a cana-de-açúcar. Naquele tempo, o açúcar era um produto de luxo na Europa, vendido a preços altíssimos.
E foi então que muitos olhos cobiçosos se voltaram para o Brasil, percebendo nele uma terra fértil, promissora e altamente lucrativa. Muitos pensadores modernos consideram que foi assim que começou a história da presença europeia no Brasil, marcada não por um simples encontro de culturas, mas por interesses econômicos, choques de visão de mundo e a semente de um processo colonizador que transformaria para sempre as terras e os povos que aqui viviam. No entanto, vimos anteriormente como a história da fundação do Brasil é linda e como o papel de homens tementes a Deus foi essencial para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo fosse pregado e viesse a transformar os rumos de nossa nação. Os feitos da Igreja jamais podem ser esquecidos. A Igreja ajudou a construir a civilização ocidental de uma forma incomparável. No entanto, muitos líderes decidiram se afastar da missão inicial dos conquistadores portugueses e assim muitas atrocidades foram cometidas em nome de uma fé que, na verdade, foi utilizada de forma leviana como um instrumento de poder político e econômico. A Igreja não conseguiu evitar toda a corrupção praticada por aqueles que se corromperam com a oportunidade de adquirirem fama, poder e privilégios econômicos. No início do século XVI, o rei João III de Portugal, percebendo que precisava organizar de alguma forma a imensa terra recém-descoberta do outro lado do Atlântico, adotou um modelo inspirado no feudalismo europeu. Criou as capitanias hereditárias. 15 pedaços do território brasileiro foram concedidos a homens de sua confiança, os chamados donatários. A cada um deles caberia uma faixa de 50 léguas de costa, estendendo-se até onde vagamente se entendia começar o domínio espanhol. Era uma espécie de loteria de terras. Quem soubesse administrar poderia enriquecer com os recursos abundantes da colônia. Em troca, o rei esperava que defendessem a terra, evangelizassem os índios e gerassem lucros à coroa. Mas o plano falhou. Das 15 capitanias criadas, 5 sequer chegaram a ser ocupadas. E das 10 restantes, 8 foram um fiasco total. Apenas 2 realmente prosperaram. A capitania de Pernambuco, sob o comando de Duarte Coelho Pereira, e a capitania de São Vicente, liderada por Martim Afonso de Souza, que havia iniciado sua empreitada colonizadora já em 1532, antes mesmo da formalização do sistema. A razão principal do sucesso dessas 2 capitanias foi a produção de açúcar, um artigo de luxo na Europa, como já falado aqui, vendido a preços altíssimos. Mas plantar e produzir açúcar era um trabalho exaustivo. Era preciso desmatar, arar, semear, colher, moer a cana e ferver o caldo, além de alimentar os fornos com lenha constantemente. Tudo isso exigia uma enorme quantidade de mão de obra. E aqui estava o problema. Os índios, acostumados a um estilo de vida ligado à caça, à pesca e à liberdade tribal, não se mostraram dispostos a se submeter à rotina agrícola dos colonos. Diziam que esse tipo de serviço era tarefa de mulheres e se recusavam a trabalhar nas plantações. Assim, a escravidão indígena começou a ser vista como solução inevitável. Ao contrário da Espanha, que teve desde cedo uma legislação, ainda que controversa, sobre o tratamento dos povos nativos, Portugal demorou a definir o que era ou não lícito fazer com os índios. Quando finalmente alguma regulamentação apareceu, era vaga, contraditória e facilmente contornável. Os colonos, então, passaram a obter escravos com a ajuda das próprias tribos indígenas. Ofereciam ferramentas, anzóis e outras quinquilharias aos seus aliados, que então guerreavam contra inimigos tradicionais, capturando-os e entregando-os aos portugueses. Esses, por sua vez, justificavam dizendo que estavam salvando a vida dos prisioneiros, já que, de outro modo, seriam mortos ou até devorados. Mas essa fonte de escravos logo se mostrou insuficiente. Os índios amigos, satisfeitos com suas novas posses, não se interessavam mais em continuar esse tipo de comércio. Então os colonos começaram a incitar guerras entre tribos, criando motivos para que continuassem se atacando. E não demorou para que traficantes portugueses adotassem um caminho ainda mais direto: navegar pela costa e capturar qualquer indígena que encontrassem, alegando depois que tinham participado de uma guerra justa.
Em teoria, apenas esses casos de guerra permitiriam a escravidão. Mas na prática, as autoridades faziam vista grossa. Afinal, as plantações e os engenhos só sobreviviam com o suor dos escravizados. Era preciso manter a produção e qualquer desculpa bastava para legalizar a violência. Com o tempo, outra fonte de escravos começou a ser explorada: a África, como já vimos aqui. Os índios, conhecedores da selva, conseguiam fugir com relativa facilidade. Além disso, começaram a se afastar mais para o interior do continente, dificultando sua captura. Os africanos, por outro lado, embora vindos de regiões tropicais parecidas com o Brasil, não tinham conexões com os povos locais e, por isso, era muito mais difícil para eles fugirem. Essa vulnerabilidade os tornava o alvo ideal do tráfico negreiro. Missionários como o padre Manuel da Nóbrega e o frei Vicente do Salvador chegaram a defender os índios não por uma posição abolicionista moderna, mas por verem neles um campo branco para a colheita do evangelho. Muitos desses religiosos, com a intenção de proteger os indígenas, acabaram estimulando indiretamente a escravização de africanos. E além disso, a geografia colaborava. As rotas marítimas entre o Brasil e as costas africanas, como Congo, Angola e Guiné, já estavam estabelecidas. Era fácil e lucrativo trazer cativos em grandes levas. E assim, a população portuguesa e indígena se somou à presença marcante dos negros africanos, que ajudariam a moldar a cultura e a economia da colônia. A vida nos primeiros tempos do Brasil era marcada por desordem e abusos. A ausência de uma estrutura sólida de governo e a grande distância de Lisboa criaram um ambiente em que tudo era permitido. Muitos colonos viviam com várias concubinas indígenas, algumas escravizadas, outras entregues voluntariamente por suas famílias como parte de alianças tribais. E esses laços, muitas vezes selados por meio dessas relações, eram usados estrategicamente para atrair as tribos aliadas à guerra contra inimigos. Fossem eles os franceses, que ainda tentavam disputar o controle da região, ou tribos rivais, que ocupavam terras desejadas. A colonização do Brasil, portanto, nasceu entre promessas e contradições. Impulsionada pela ambição da coroa movida pela cobiça dos colonos, marcada pelo sofrimento dos escravizados e envolta em alianças instáveis e estratégicas brutais. Era o início de uma história complexa em que a construção de uma nova sociedade viria a um preço muito alto. Como transformar um território desorganizado e cobiçado em uma colônia lucrativa e obediente? O Brasil do século XVI vivia um caos institucional. As capitanias hereditárias não funcionavam como esperado, com exceção de duas, como já falamos, que prosperaram de forma impressionante. E diante disso, em 1549, o rei decidiu intervir diretamente. Ele comprou os direitos dos donatários e fez do Brasil uma colônia real. Estaria, enfim, começando a nascer um projeto nacional? Foi com essa nova etapa que chegou ao Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. E com ele vieram também os primeiros missionários jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Pouco tempo depois, em 1551, o Papa Júlio III nomeou Dom Pedro Fernandes Sardinha como primeiro bispo do Brasil. Tomé de Souza demonstrou habilidade política e liderança. Conseguiu manter a paz com os povos indígenas próximos e fez valer a autoridade do rei em todas as capitanias, com sede na recém-fundada Salvador, na Bahia. Mas será que o sucesso político bastaria para unir um território tão diverso e conflituoso? Já o bispo não teve o mesmo êxito. Logo conquistou a antipatia dos colonos e mostrava pouco interesse pelos povos indígenas. O conflito com o governador era inevitável. Sardinha decidiu então retornar a Portugal, levando suas queixas ao rei. Porém, o navio naufragou e ele, juntamente com sua comitiva, foi morto e devorado por índios. Seria um trágico fim ou um triste símbolo das tensões mal resolvidas entre fé e poder. O sucesso de Tomé de Souza não conseguiu manter a ordem. E em 1558, Mendes Sá assumiu o governo. Um homem firme, experiente e estrategista, logo estabeleceu uma política de guerra entre as tribos, enquanto demonstrava a força militar portuguesa. O medo se espalhou. Os indígenas, que já se inquietavam sobre o governo anterior, agora fugiam ou morriam. Os que restavam foram forçados a viver nas aldeias organizadas pelos jesuítas.
Você já se perguntou se o medo pode realmente preparar o coração para a fé? Um dos jesuítas resumiu bem esse dilema. Todos tremem de medo diante do governador, e esse medo, ainda que não dure pela vida toda, nos basta para ensinar-lhes. Esse medo os ajuda a ouvir a palavra de Deus. Mas que tipo de evangelho é pregado por meio do terror? Essas aldeias, chamadas de reduções, tinham um objetivo: evangelizar. No Paraguai, os jesuítas haviam escolhido o caminho do diálogo e da distância dos colonos brancos. Roque Gonzalez e outros missionários convenceram os indígenas com palavras e testemunho e quase nunca pediam o apoio das armas. No Brasil, no entanto, o cenário era outro. Aqui, os índios iam para as aldeias como única alternativa à morte ou à escravidão. E os missionários recebiam essa ajuda do governo com gratidão. Será que, ao aceitarem essa força como aliada, os jesuítas não estavam comprometendo sua missão espiritual? Em troca da imposição secular, ofereciam aos colonos o trabalho indígena. No início, esse trabalho era remunerado, mas com o tempo tornou-se forçado, administrado por acordos entre sacerdotes e colonos. Seria essa uma nova forma de escravidão, agora com roupagem religiosa? O que é que você acha? O sucesso dessas aldeias, segundo os jesuítas, era visível. As crianças aprendiam rapidamente a doutrina e a moral católica. Algumas, inclusive, se tornavam verdadeiros fiscais da fé, denunciando seus próprios pais quando desobedeciam à igreja. Essas crianças eram elogiadas e premiadas. Mas o que é que acontece com o povo quando suas tradições espirituais são desfeitas pela imposição externa? Com o tempo, quase todas as práticas culturais indígenas foram erradicadas. Em nome da fé, os missionários destruíram séculos de sabedoria ancestral. E ao final do século XVI, havia no Brasil 128 jesuítas e praticamente todos os indígenas submetidos viviam sob sua tutela. Mas a resistência não tardou. Surgiu então um movimento espiritual de forte apelo messiânico, uma mistura entre elementos do cristianismo e das crenças indígenas. O que leva um povo, então, a reimaginar a fé para resistir? A resposta pode estar nesse culto sincrético conhecido como santidade. Durante uma epidemia de varíola, surgiram rumores sobre um salvador chamado Santo, que libertaria os indígenas do domínio português e faria dos brancos seus escravos. O movimento cresceu, unindo os que estavam nas aldeias com os que viviam nas florestas. Era uma rebelião espiritual contra a opressão colonial. As autoridades ficaram alarmadas. E quem foi encarregado de conter o movimento? Um mestiço chamado Domingo Fernandes Nobre, ou Tomocaúna, como era conhecido entre os índios. Este traficante de escravos era perito em ganhar a confiança de tribos para depois levá-las ao cativeiro. Ele se dirigiu ao centro do culto da santidade, onde viviam o Papa do movimento e sua companheira, a Mãe de Deus. E ele conseguiu convencer muitos a se mudarem para a plantação de Fernão Cabral de Ataíde, que financiara a missão. Em troca, ofereceu-lhes moradia e trabalho. Mas seria esse um novo tipo de liberdade ou apenas mais uma armadilha? Em 1591, a Inquisição chegou ao Brasil. Fernão Cabral e sua esposa foram processados por terem supostamente adorado o ídolo da santidade, chamado por eles de Maria. Eles alegaram que tudo não passava de uma encenação para agradar seus hóspedes, mas o Santo Ofício os condenou a 2 anos de prisão. Curiosamente, entre os crimes julgados não estavam a escravidão, a exploração ou a violência contra os indígenas. Os réus eram punidos por questões religiosas formais, como participar de rituais indígenas ou comer carne durante a quaresma. Afinal, o que mais incomodava a Inquisição? A injustiça social ou a heresia litúrgica? Quanto a Tomocaúna, ele retornou às florestas e tornou-se amigo do líder da santidade, o Papa Antônio, como eles chamavam. Ele ganhou prestígio entre os indígenas e passou a ser venerado como um santo, São Luís. Nesse emaranhado de fé e medo, missão e poder, uma pergunta permanece: quem realmente foi evangelizado? Os indígenas ou os colonizadores, por suas próprias ambições disfarçadas de fé? É pra gente pensar, né?
No início do século XVI, os franceses limitavam-se a explorar as costas brasileiras para negociar com os indígenas. Mas por volta de 1550 surgiu o desejo de criar uma colônia permanente no Brasil. Coube a Nicolas Durand de Villegagnon, experiente soldado francês com larga atuação em campanhas europeias, liderar esse projeto ambicioso. Em 1555 ele chegou à Baía da Guanabara com 3 navios. Os portugueses já haviam estado ali e a chamavam de Rio de Janeiro, mas sua ocupação foi abandonada após ataques dos tamoios, revoltados com os maus tratos. Assim, os franceses, ao declararem-se inimigos dos portugueses, foram bem recebidos pelos indígenas. Instalaram-se em uma ilha da Bahia. O lugar parecia perfeito para a defesa, cercado por altos montes e de difícil acesso. Com a ajuda dos índios, construíram fortificações, mas havia um problema sério. Não havia água potável, que precisava ser trazida da terra firme. Usando escravos comprados dos próprios indígenas, os franceses iniciaram os trabalhos coloniais. A proposta era criar uma colônia com liberdade religiosa. Na França, católicos e protestantes viviam em constantes conflitos. Por isso, Villegagnon escreveu ao reformador João Calvino pedindo o envio de pastores protestantes. Desde o início, porém, Villegagnon enfrentou dificuldades com os colonos. Muitos vieram sonhando com riquezas, mas se frustraram ao descobrir que não poderiam escravizar os indígenas aliados nem aceitar as mulheres que os tamoios ofereciam. Revoltados, alguns planejaram uma conspiração. Villegagnon descobriu, executou o líder, então, do movimento e prendeu os demais. Logo depois, chegou outro grupo da França, liderado pelo sobrinho de Villegagnon, trazendo pastores enviados por Genebra. A presença dos reformados gerou novos conflitos. Católicos acusaram os protestantes de tentarem convertê-los e começaram então os atritos. A tensão aumentou, houve violência e Villegagnon acabou tomando partido dos católicos. Mandou executar 5 protestantes e expulsou os demais. Entre os banidos estava Jean de Lery, pastor reformado que buscava compreender os indígenas em vez de apenas dominá-los. As crônicas de Jean de Lery são até hoje uma das principais fontes sobre o olhar indígena diante da invasão europeia. Em seus relatos, há um diálogo marcante com um ancião tamoio. Por que vocês, franceses e portugueses, vieram de tão longe buscar madeira para se aquecer? Não há madeira em seus países? Sim, há, respondeu o pastor, mas não como esta. E não queremos para queimar, mas para tingir roupas, como vocês fazem aqui com suas cordas de algodão e plumas. E precisam de muita? Sim, em nosso país há comerciantes tão ricos que podem comprar toda a madeira de vários navios. Ah, isso é incrível! E esse homem tão rico nunca morre? Sim, morre, como todos. E o que acontece com suas riquezas quando ele morre? Ficam com os filhos, ou com os irmãos ou parentes. Já entendi. Vocês franceses são loucos. Atravessam o mar com tantos perigos para juntar riquezas que deixarão para outros. A terra que alimenta vocês não seria suficiente para alimentar seus filhos também? Nós também amamos nossos pais, nossas mães e filhos, mas confiamos que depois da nossa morte, a terra que nos alimentou os sustentará também. Por isso vivemos sem tantas preocupações. Jean de Lery e outros protestantes estabeleceram boas relações com os tamoios. Quando os portugueses atacaram os franceses, encontraram forte resistência dos europeus e de seus aliados indígenas. Apesar disso, o governador português Mendes Sá conseguiu conquistar o forte francês, mas a luta continuou. Os franceses sobreviventes e os tamoios resistiram por bastante tempo. Mesmo sem uma colônia formal, navios franceses continuaram a visitar a região, apoiando a resistência indígena. Como alguns dos franceses eram protestantes, os portugueses viam a guerra como religiosa. Era preciso expulsar os hereges. Eles chamavam os franceses de hereges porque eram calvinistas, e dizia que era preciso expulsá-los das terras católicas do Brasil. A guerra foi longa. Os tamoios derrotaram repetidamente os portugueses e seus aliados tupiniquins. Foi então que os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta tentaram uma difícil missão de paz com os tamoios. Os índios, dispostos a se aliar aos portugueses, que haviam rompido com os tupiniquins, seus inimigos, esperavam usar essa nova aliança para destruir os rivais. A missão dos jesuítas teve êxito parcial.
muitos tamoios abandonaram a guerra ou passaram para o lado português. Mas com a chegada de reforços de Lisboa, os portugueses quebraram os acordos e traíram os indígenas. Muitos tamoios foram mortos ou escravizados e os demais fugiram para o interior. Em 1575, os franceses e portugueses firmaram a paz com a exigência de que os franceses deixassem a Guanabara. Assim terminou, depois de cerca de 20 anos, a empreitada de Villegagnon. O que aconteceu com os tamoios após a guerra foi apenas o início do que ocorreria com diversas tribos litorâneas. Os que escaparam da morte e da escravidão se refugiaram nas florestas, invadindo territórios de outras etnias, e isso gerou novos conflitos. No final do século, o aventureiro inglês Anthony Knivet caiu nas mãos desses tamoios refugiados. Salvou-se dizendo ser francês. Conseguiu convencê-los a voltar à costa para tentar retomar suas terras. Quando o grupo, com cerca de 30 mil pessoas, aproximava-se do litoral, foi surpreendido por um ataque português. 10 mil morreram e os 20 mil restantes foram escravizados. Essa história triste, como toda a colonização da época, mereceu a dura crítica do padre Antônio Vieira. No século XVII, referindo-se aos que iam ao Brasil em busca de ouro, Vieira denunciou: o seu verdadeiro propósito era apoderar-se dos índios para fazer correr de suas veias o ouro vermelho que sempre tem sido a riqueza dessa província. A história que acabamos de percorrer na era dos conquistadores ou das grandes navegações é ao mesmo tempo grandiosa e trágica. É grandiosa porque não se pode negar a coragem e o espírito destemido daqueles homens de ferro que, com poucos soldados, se lançaram à conquista de vastos impérios. Em menos de um século, Espanha e Portugal haviam tomado posse e colonizado territórios imensamente maiores do que os seus próprios, repletos de populações muito mais numerosas. É impossível não reconhecer o valor de Cristóvão Colombo, que se lançou ao mar enfrentando os temidos monstros marinhos, e tantos perigos desconhecidos. Poucos demonstraram a tenacidade de Hernán Cortés, que mesmo após a Noite Triste, persistiu na conquista do Império Azteca. E raros foram tão audaciosos quanto Francisco Pizarro, que ousou capturar Atahualpa em Cajamarca. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma história profundamente triste. Triste porque civilizações inteiras foram destruídas, culturas ricas foram esmagadas. Triste porque muitos dos conquistadores sequer perceberam a enormidade do crime que estavam cometendo. E mais triste ainda, porque tudo isso foi feito supostamente em nome da cruz de Cristo. A cristandade ocidental já havia tido encontros com outros povos diferentes, como na invasão dos germânicos e nas cruzadas. No entanto, nenhuma dessas situações reuniu as mesmas circunstâncias que marcaram a era dos conquistadores. No século XVI, aquela cristandade ocidental, confiante na superioridade de sua fé, de seus cavalos e armas de fogo, acreditou ter sido escolhida para impor sua civilização pela força. E como tantas vezes acontece, esse suposto chamado serviu de desculpa para justificar a exploração e a opressão. Somente no Oriente a história seguiu outro rumo. Ali ficou claro que as armas ocidentais não bastavam para subjugar aquelas culturas milenares. Como resultado, o mito da superioridade europeia não teve a mesma força que teve na África e nas Américas. Foi nesse contexto que surgiram missionários como Roberto de Nobile e Mateu Ricci, que mesmo com suas limitações mostraram respeito pelas culturas locais. Na África e na América, porém, o uso das armas, da cavalaria e do engano rapidamente convenceu os espanhóis e os portugueses de que sua civilização era superior e que, por isso, tinham o dever de impô-la. Se no processo enriquecessem, conquistassem reinos e capturassem escravos, isso seria apenas a recompensa por sua obra civilizadora e evangelizadora. Mas essa mentalidade não nasceu no século XVI. Se quisermos ser honestos, como temos visto aqui nessa série, o terreno para ela havia sido preparado muito antes, desde o século IV, quando a teologia oficial do Império Romano começou a moldar a fé cristã de modo a favorecer os poderes e excluir a justiça social de sua mensagem. Já se semeava, naquela época, a tragédia da era dos conquistadores. Esses homens, como Cortés e Pizarro, embora soubessem de sua ambição e pecado,
viam-se como evangelistas escolhidos por Deus. Os jesuítas no Brasil diziam que era válido aterrorizar os índios para salvar suas almas. Os traficantes de escravos justificavam a escravidão, dizendo que ela dava aos africanos a chance de se tornarem cristãos e alcançarem a salvação eterna. A semente desse pensamento distorcido, diga-se de passagem, já havia sido lançada quando se chamou o imperador Constantino de o bispo dos bispos. Mesmo assim, nem todos se calaram diante de tanta injustiça. Houve protestos, tanto entre os colonizadores quanto entre os cristãos. O culto à Virgem de Guadalupe, por exemplo, como já vimos, pode ser visto como uma forma de resistência indígena à imposição religiosa dos espanhóis, embora tenha sido, em parte, assimilado pela hierarquia dominante. Já a santidade popular no Brasil e a espiritualidade afrodescendente resistiram por muito tempo fora do controle institucional da Igreja. Outras formas de protesto foram mais discretas. Conta-se que certa vez um padre no altiplano boliviano pediu a um escultor indígena que fizesse imagens de São Pedro e São Paulo. O escultor entregou as estátuas e elas foram colocadas na entrada da igreja. Muitos fiéis indígenas passaram a venerá-las. Anos depois, descobriu-se que os pedestais das imagens eram, na verdade, antigos ídolos locais. Assim, mesmo sem o conhecimento dos missionários, a resistência cultural nativa continuava viva, silenciosa, mas presente. E houve também os protestos mais explícitos, vindos de dentro da própria fé cristã. Bartolomeu de Las Casas e Antônio de Montesinos foram apenas os primeiros de uma longa lista de defensores dos povos oprimidos. Muitos desses nomes foram apagados pela história oficial da Igreja, dominada pelos poderosos. Mas aqueles cujos feitos sobreviveram nos registros históricos são testemunhas de que, mesmo nos tempos mais violentos, houve quem reconhecesse a distância entre o Evangelho de Jesus Cristo e os interesses dos conquistadores, entre o amor a Deus e o amor a Mamon. Esse conflito continua até hoje na igreja que nasceu sob o signo da espada. E alguns ainda acreditam ser sua missão moldar o Evangelho segundo os interesses dos que detêm o poder. Mas há também os que, fiéis ao Cristo crucificado, insistem que todas as estruturas humanas devem ser julgadas à luz da cruz. O fim da Armada Invencível, destruída pelos ingleses e pelas tempestades em 1598, marcou o declínio do domínio espanhol nos mares. O Império Português já vinha enfraquecendo antes disso. Outras nações tomariam seus lugares e, sob seus auspícios, nasceriam novas igrejas em várias partes do mundo. Mas todas teriam de enfrentar a mesma escolha: moldar o Evangelho ao poder ou submeter o poder ao Evangelho. O último capítulo da Era dos Conquistadores ainda não foi escrito. Você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Ou talvez deseja fazer uma faculdade de teologia, mas não tem o recurso financeiro necessário. Fica caro pagar a mensalidade e ainda ter que adquirir bons livros. No entanto, você pode ter acesso a um conteúdo muito superior ao que é oferecido, até mesmo pelas melhores faculdades de teologia do país, nas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política. Você vai aprender a Bíblia toda, incluindo as passagens mais complicadas, com uma metodologia clara, e ainda vai conhecer a história do cristianismo em ordem cronológica e terá acesso ao melhor da apologética cristã e das ciências políticas. Tudo num só lugar. A academia A Bíblia Toda tem mudado a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua também. Você não precisa passar anos pesquisando sozinho, lendo centenas de livros, dentre os quais muitos não irão te ajudar. Todo esse trabalho de pesquisa já foi feito por você, através de cursos online que foram pensados para te dar a essência do conhecimento de uma forma estruturada para você entender até os temas mais complexos. O acesso é imediato, o valor é ridículo, muito barato mesmo, para que até mesmo as pessoas de baixa renda sejam beneficiadas e possam se desenvolver intelectualmente. Além disso, o acesso é vitalício para todos os cursos. Você pode estudar quando e onde quiser pelo resto de sua vida. Não perca essa oportunidade. Clique no link que está aparecendo na tela agora para conhecer os cursos e começar a construir uma vida intelectual sólida, firmada sobre a rocha.